e ele iria falar com Ezequiel. Deus começa a palestrar com Ezequiel e falar dos seus propósitos que ele tinha na vida de Ezequiel e que Ezequiel tinha que cumprir, mas para isso teria que deixar algumas coisas para trás. Para isso, Ezequiel precisava entender o seu chamado, ele precisava entender qual era a sua missão. E a pergunta que eu faço para os amados irmãos: vocês sabem qual é o chamado de vocês? A pergunta é que eu faço para os irmãos: vocês estão preparados para ser desapontados? Porque a gente, quando olhamos para a vida do profeta, as pessoas acham que é só pegar a Bíblia e o microfone e sair pregando, sair profetizando, a moda com cu, falar o que tem que falar. Não é, irmão. Hoje você olha, meu pastor, na igreja, as pessoas falam: eu sou profeta de Deus, eu sou profeta, mas a pergunta que eu faço: está preparado para aguentar as pedradas que vão levar? Estão preparados para receber os apontamentos? Está preparado para muitos virarem as costas para você, principalmente os da família? Aquelas pessoas te defamando sem você nunca ter feito nada? Pessoas duvidando do seu ministério, falando que você não é homem nem mulher de Deus, está ali por fingimento. Quantos estão preparados para ouvir esse tipo de palavra? Muitas das vezes a família abandona, a família não crê no ministério. Mas como assim, Diácono Marcelo? Jesus é exemplo vivo disso. Quando o profeta Natan soube que ele estava profetizando, pregando, curando, ele falou: pode vir alguma coisa de Nazaré? Então a vida de profeta não é só chegar em cima do púlpito e começar a pregar e dar muito mil maravilhas. Não é dessa maneira. Ezequiel, quando ele soube isso da parte do Senhor, houve um peso muito grande sobre a vida dele. E o Senhor começa a preparar ele, passando de segurança, e falou para ele: Ezequiel, eu vou endurecer a sua cerviz como um diamante, para que você possa receber as afrontas, os julgamentos, os apontamentos, e você não sofrer dano algum. Deus, ele começa, irmão, a preparar Ezequiel e a moldar. E o que eu aprendo, pastor, é que todo mundo quer ser chamado de diamante. Todo mundo quer ser um diamante, mas ninguém quer passar pelo processo de ser moldado. Porque o diamante, ele vem com uma pedra bruta, mas ele tem que ser todo lapidado, trabalhado, processo a processo, para que ele venha ganhar forma e brilhar, para exaltar o seu brilho. Mas para ele exalar esse brilho tem processos. E Ezequiel, ele começa a vivenciar esse processo. Por quê? O povo estava cabisbaixo, estava no pré-exílio. Nós sabemos que o sacerdote, quando ele só pode exercer o seu ministério a partir dos 30 anos de idade. E nesse período que ele completa os seus 30 anos de idade, o povo é exilado. O interessante é quando o povo está cabisbaixo no rio Quebar, os músicos com as suas harpas penduradas e triste. O povo babilônico chamava a atenção daquele povo e falava: ué, cadê os louvores? Por que vós não cantaste? Não tem como você louvar entristecido. E Ezequiel foi vivenciando aquilo, até o ponto de Deus falar para ele. A mão pegou ele e levou ele no vale de ossos. Perceba aqui que é uma mão e espírito leva Ezequiel dentro do vale. Por quê? Porque na nossa carne nós não podemos suportar a glória de Deus. E a mão leva ele e coloca
ver coisas pesadas, para ver coisas que Deus vai chamar você no particular e você vai presenciar. Mas só que Deus não vai levar você e eu de qualquer maneira dentro daquele vale se você não estiver preparado para suportar. E quando o Senhor leva ele ali, Ezequiel fica parado, atemorizado, vendo todos aqueles ossos humanos. Só que eu acho interessante que Deus vai olhar para ele e vai falar assim, ó, se movimenta. Deus não chamou eu e você para ficar estacionado dentro da igreja, estacionado dentro do banco, aquele culto mecânico que eu e você, nós chegamos na igreja, sentamos, observamos o pastor pregar, observamos a direção do culto, acaba-se o culto, eu pego o meu carro, vou para casa, isso, quarta e domingo. Deus não chamou eu e você para que nós ficássemos só sentados no banco. Deus, Ele quer de mim, de você, que nós se apresentamos para Ele, para fazer a sua obra. Quando Ezequiel ele chega naquele vale, a primeira coisa é que ele fica parado. Senhor, não, eu não chamei você para ficar parado, jamais do meu povo, que nada faz para me adorar. Meu Deus! E Ezequiel começa a se movimentar dentro daquele vale, irmãos. Eu fico me perguntando o que passa na mente de Ezequiel quando ele começa a presenciar aquilo. Ele não entende. Mas aqueles ossos nada mais é, irmãos. Era o povo de Israel que estava em sequidão espiritual. Aqui foi falado hoje sobre pessoas que estão dentro da igreja, dentro da casa de Deus, mas não acreditam no milagre, não acreditam na salvação. E sabe qual é o perigo disso, irmão? É pessoas que estão com muitos anos de igreja, muito tempo de igreja, e acham que eu já estou acostumado com isso. Eu estou muitos anos dentro da igreja, eu não preciso mais fazer isso. Eu não vou fazer, vou deixar para os novos que estão chegando. Sabe o que acontece, irmão? Esfriamento espiritual. Como que isso acontece? Quando eu não oro mais, quando eu não busco mais a presença, quando eu começo a deixar de ir para culto, para ficar em casa e colocar desculpa na televisão, no cansaço, eu trabalhei muito hoje, eu estou com dor de cabeça, esfriamento espiritual. Quando olha para os lados, não estende a mão para o seu próximo, quando não prega a palavra de Deus, quando não anuncia o Evangelho, quando não evangeliza na rua, quando olha as pessoas que estão precisando de algo, endurece o coração, esfriamento espiritual. Mas como que aquele povo entrou nesse esfriamento? Deus se apresentava assim? Se apresentava. Mas quando nós começamos a deixar de fazer para Deus e fazer para o mundo, nós começamos a perder intimidade com Deus. Nós começamos a deixar de servir o reino. Mas eu estou indo para a igreja, mas como anda o seu relacionamento? Como anda o meu relacionamento com Deus? Não basta só eu sentar no banco, irmão. Não basta. E Ezequiel olha para aqueles ossos todos, e o Senhor pergunta para ele: meu filho, pode reviver esses ossos? Aí imagina a situação difícil de Ezequiel, vendo aquilo tudo, e o Senhor palestrou com ele, explicando quem era que estava naquela situação. Ele vai falar: Senhor, tu sabes. E o Senhor falou para ele: profetiza. É o que Deus está falando para mim e para você neste momento. Eu não sei, irmão, irmã, o que se passa na vida de cada um. Todos nós temos dificuldades, processos, né? Problemas, todos nós temos. Mas o que eu e você temos feito diante dessa situação? A quem eu e você tem recorrido na dificuldade? Com os irmãos, com o vizinho, com a vizinha,
a quem eu e você estamos recorrendo, confiando as nossas dificuldades. Porque o nosso Deus, Ele está com o ouvido inclinado para mim e para você, há todo tempo, esperando que eu e você falem: Senhor, eis-me aqui, olha como está a minha situação. Eu não aceito, Senhor, passar por essa situação, mas se for a sua vontade, me sustenta para que eu consiga passar por essa prova. É isso que Deus espera, irmão, de mim e de você. Mas Ezequiel fala: Senhor, tu sabes. E o Senhor fala: profetiza. E no momento que ele profetiza, ele escuta um barulho, osso rolando com osso, cada osso acionou-se no meio de um exército de osso, cada um se juntando às suas partes. Automaticamente cria-se carne, músculo, que simboliza força. A nossa força tem que estar no Senhor. Nervos se junta com os músculos, ligação, irmão, com Deus. Depois vem a pele por cima do músculo, que simboliza identidade. Nós temos que ter identidade, a marca de Cristo tem que estar em nós, servo de Deus. Nós não podemos ficar vivendo de aparência. Hoje eu vou para a igreja, vou comportadinho, vou chegar na igreja, vou sentar como nada estiver acontecendo. Mas quem somos nós quando estamos fora dessas quatro paredes? Quem somos eu e você na diversidade, irmão? Quem somos nós quando uma pessoa estende a mão, estou precisando de algo, e nós endurecemos o nosso coração, e muitas das vezes nem passa pela nossa mente: eu sou servo de Deus, eu tenho que pregar a palavra para esta pessoa. No meu trabalho, muitas das vezes eu escuto várias vezes pessoas falando: ela é crente, mas olha como é que está no meio de pessoas, brincadeira com o mundo. A igreja está perdendo a sua essência, irmão. Estamos ficando escassos. O mundo está avançando, a igreja está recuando. Isso tem que parar, irmão. Nós servimos a Deus ou nós servimos o mundo? Temos visto igrejas se acomodando no mundo para trazer pessoas para dentro da igreja. Irmãos, eu nunca vi isso. A Bíblia não nos ensina dessa maneira. Estamos pregando a palavra de Deus, pastor, mas para amansar ego. Não posso pregar uma palavra que Deus está aqui dentro da Bíblia, porque os irmãos podem se chatear que evangelho estamos vivendo. Mas Deus, nós servimos um Deus que Ele fala assim: profetiza. Profetiza, porque eu sou contigo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E o Senhor fala: pode viver. Aqueles ossos formados, depois que está tudo pronto, faltava-lhe algo. O sopro do Espírito entrando pelas narinas. Glória a Deus. E só foi possível quando esse sopro veio dos quatro cantos. Deus não quer perder ninguém, um dos seus. Aleluia. Por isso que veio o vento dos quatro cantos, para que ninguém se perca. Deus, Ele quer salvar todos. Deus, Ele não tem prazer na condenação do ímpio, mas para que isso aconteça, profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre a tua família, profetiza para o mundo, porque precisa ser anunciado a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não podemos parar e falar assim: não, essa obrigação é dos pastores, é dos obreiros, isso daí não é para mim, eu não tenho esse dom. Isso é desculpa. Porque Jesus, quando Ele instruiu os seus 12 discípulos,
princípio, os 70, ele falou assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele não botou abreviação. Da maneira que eu e você recebemos a palavra e somos instruídos na palavra, repasse a palavra para aqueles que precisam. Isso é mutualidade. Glória a Deus. É isso que Deus quer de mim, de você. Não, assim eu não sei pregar, eu não sei falar bonito. Não precisa. A palavra de Deus é linda e perfeita. Pega a sua Bíblia, pega um folheto, lê aquilo para ela. O mundo está tão carente que ela está precisando, o mundo está indo assim, ó. Deus tem uma obra na tua vida linda. Deus ama tanto você, minha filha. Você sabe disso? Esse mundo nós passa por tanta dificuldade e aflição. Não vou te prometer bênçãos, não. Sabe por que eu não vou te prometer? Porque é meu Deus que vai te dar. Eu não posso prometer, mas é Ele que vai cumprir os planos da tua vida. As pessoas querem ouvir isso. Que Deus ama, que Deus ela salva, ela cura, ela liberta. É isso. Porque a Bíblia nos ensina que não é o homem que ganha o homem para Cristo, e sim o Espírito Santo que conduz o homem do pecado. Mas Deus ele fala para mim, para você, profetiza. Aleluia. Aleluia. Abra sua boca. No verso 3 de Ezequiel, o Senhor vai falar: come deste rolo que eu te dou, homem de Deus. Aleluia. Come deste rolo. Mas também Deus vai advertir Ezequiel: aquilo que eu der para você falar, e se você não falar para o ímpio se arrepender dos seus maus caminhos, ele morreu, o sangue dele correrá nas suas mãos. Glória a Deus. Isso prova que nós não devemos falar da nossa carne de nós mesmos, mas receber da parte de Deus instruções, receber da parte do Espírito Santo, lendo a palavra dele. Aleluia. Porque nós só vamos repassar aquilo que nós nos alimentamos. Se eu não leio Bíblia, não tem como pregar. Se eu não entender Bíblia, não leio, não alimentar, não tem como eu evangelizar. Não tem como eu falar da palavra de Deus se eu não leio. Aleluia. Mas o que me chama mais atenção dentro desta passagem é quando ele está, não sei se eu não me recordo, se é no versículo, capítulo 46 ou 47, é que Ezequiel, quando Deus começa a contemplar as visões para ele depois deste vale, ele entra dentro da porta do ato da igreja, do templo. E quando ele vai em direção a esse templo, ele olha no meio do templo passar por rio de água viva. E no final desse rio, quando olhar, tinha um homem, pastor, com um cordel de medir na mão. E ele olhava para ele e falava: desce. Aleluia. E Ezequiel descia e parava. A água descendo. E aquele homem falava: desce mais. E ele descia, a água vinha no joelho. E ele parava. E aquele homem falava: desce mais. E a água vinha pela cintura. E aquele homem de branco falava: desce, Ezequiel. E ele descia, a água vinha pelo peito, irmãos. Aleluia. Glórias. Glória a Deus. E quando aquele homem falou: desce, ele falava: não posso mais ir, porque a água já está perto do pescoço. Mas Deus ele fala para mim e para você: quem foi que mandou você parar? Não foi eu que te chamei. Muitas das vezes não entendemos o processo de Deus na minha e na sua vida, porque nós queremos tratar com Ele na superfície, mas Deus, Ele quer tratar comigo e você na profundidade. Deus, Ele quer levar eu e você para o profundo. Louvado seja o nome do Senhor. Confia em Deus, irmão. Deus tem algo grande para mim, para a sua vida. Ele não quer que eu e você ficamos prostrados, esperando a bênção vir da parte do Senhor, acomodado nos bancos, parado, prostrado, conformado com a
Nem tudo na nossa vida vai ser flores. Nem tudo na nossa vida, por estarmos servindo a Deus, vai dar tudo certo. Às vezes a dificuldade vai vir porque faz parte da nossa caminhada. Porque Deus não poupou nem o seu filho, pastor. Ele passou aqui nesta terra, cumprindo o seu ministério, mas fazendo a vontade de Deus. Aleluia. No momento de angústia, no momento que ele se sentiu abandonado e sozinho, ele pensou em falar: Senhor, passe de mim, Senhor, mas somente a sua vontade que prevaleça. Porque eu e você, por uma topada, por uma dificuldade, nós vamos olhar para trás e falar: Senhor, eu estou pagando. Senhor, eu não estou com força. Isso é errado, irmão, não é louvável. Mas a nossa força está em Cristo. Aleluia. A nossa força vem do Senhor, irmão. Ainda que esteja doendo essa prova, ainda que essa dificuldade esteja pesando sobre os nossos ombros, lembra que o Senhor falou: desça, desça, porque o profeta João Batista, ele vai falar um grande nome de Deus, ele vai ter humildade de falar: não sou digno de amarrar as suas alpacas, mas que ele cresça e eu diminua da sua presença. Que nós possamos sim, irmão, descer, que nós possamos sim, irmão, se humilhar diante do Senhor. Porque muitas vezes o Senhor está falando: eu quero prosear com você, eu quero te abençoar, mas primeiro você tem que descer. Meu Deus. Primeiro você tem que entender o que eu tenho para você, porque Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar. Uns vai ser na tristeza, outro na dor, outro no amor. O profeta Ezequiel, Deus, ele endureceu a sua cerviz. O profeta Jeremias, Deus conheceu desde o ventre. O profeta Isaías, ele desceu diante de Deus e falou: eu não sou digno, pois eu tenho lábios impuros e convivo no meio de pessoas impuras. Aí sabe o que Deus falou? Está pronto. Jeremias, ele fala para Deus: não, Senhor, eu sou muito jovem. Senhor, está pronto, eu te conheço. Ezequiel queria ser sacerdote para exercer com exatidão os ofícios para Deus. O Senhor, está pronto. Deus, ele quer de mim, de você, irmão. Expõe as nossas dificuldades, porque ele nos conhece, mas Deus, ele quer ouvir os nossos lábios. Como Isaías falou: eu sou, meus lábios são impuros, e convivo no meio, não sou digno, Senhor, de pregar a tua palavra, de fazer a tua vontade. É isso que Deus quer, porque Deus não quer os capacitados, é Deus quem capacita. É Deus quem faz aqueles 4 homens dentro da fornalha sobreviver aquele fogo dentro do forno. É Ele quem prepara o caminho, é Ele que guia os nossos passos. Então entregue, se entrega de corpo e alma aquilo que Deus colocou na tua mão. Não coloque empecilho naquilo que Deus já te entregou. Porque, irmãos, tudo aqui que Deus nos entregou, Ele vai querer de volta. Ele vai querer de volta. Aí Apocalipse vai dizer que quando nós estivermos diante de Jesus, o Senhor vai falar para mim e para você: mostra-me as tuas obras. O que você fez enquanto você estava na terra? Mostra para mim. Senhor, eu só fui para a igreja ouvir a tua palavra. Aparta-te de mim. Mas, Senhor, profetizei: aparta-te de mim, eu não conheço. O reino de Deus não é só a gente vir para a igreja, sentar na igreja, olhar, prestar atenção na palavra e ir para casa. É muito além disso. Para nós herdarmos o reino de Deus, nós temos que ganhar pela força. Que força é essa? A força de vontade. Mesmo cansado, mesmo na tribulação,
mesmo na doença, na angústia, aonde que vai medir o meu e o seu amor por Cristo? Na profundidade? Na distância? Não. Então Deus ele quer falar para mim e para você. Pensa. Exerça aquilo que eu coloquei na sua mão. Eu sei que o coração nosso arde. Mas às vezes nós falamos, Senhor, eu sou tão pequeno, Senhor, eu não consigo. Consegue sim. Porque antes mesmo de você sonhar e pensar em entrar, Deus já tinha te enxergado. Antes de mesmo você pensar em louvar ou pregar, Deus já tinha te escolhido, como ele falou para Jeremias. Então você é homem e mulher de Deus. Você é uma escolhida e um escolhido de Deus. Então abra a sua boca e fala, Senhor, enche-me até transbordar. Porque eu necessito, Senhor, de conhecimento, de sabedoria, que não seja de mim mesmo, mas que o seu Espírito Santo me guie, para que eu possa falar da tua palavra para aqueles que necessitam. Fique com essa palavra, irmão. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus